cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Bem-vindos ao Futirinhas. Peço de antemão o seu like que vai ajudar o canal demais. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve também lá no Gol de Futebol, que é o nosso canal novo, que já vai sair. Eu vou sair uns dias de férias, quando eu voltar começa tudo, né, no Gol de Futebol, mas já peço sua inscrição. Peço sua inscrição lá no Vem Pro Peixão, que é meu canal sobre o Santos, e também no Nosso Nós, que é o meu canal com a minha esposa, beleza? Vou pra Inglaterra, vou fazer vários vídeos lá. E neste vídeo aqui a gente vai falar sobre Golden Boys, os Golden Boys das Copas do Mundo. Porque vamos abordar a Copa do Mundo, porque é ano de Copa e tal, é um assunto que eu gosto bastante, e vamos abordar a Copa do Mundo várias vezes até a Copa chegar, beleza? Toda semana, 2 vídeos abordando alguma coisa sobre Copa do Mundo, e nesse vídeo a gente vai falar sobre as revelações, o Golden Boy. O prêmio existe mesmo apenas desde a Copa de 2006, só que desde 1958 é dado uma revelação. Então assim, como existe desde 2006, eu vou pegar toda a revelação desde 1958 e trazer a idade, o que aconteceu com o jogador, etc. Beleza? Então, bora pra lista, começando aqui, obviamente, com 1958, que foi o Pelé. O Pelé, com apenas 17 anos, foi eleito o Golden Boy daquela edição, a revelação do campeonato, a revelação da Copa. Óbvio, né? Ele fez 5 gols, aliás, fez 6 gols naquela Copa do Mundo. Ele fez 3 na semifinal contra o País de Gales e 2 na final contra a Suécia. O Pelé tinha 17 anos naquela Copa e, lógico, a gente sabe o que aconteceu com o Pelé. O Pelé fez história no Santos, fez história na seleção brasileira, ganhou 3 Copas do Mundo, ainda é o jogador que tem mais títulos de Copa do Mundo. O Zagallo tem 2 títulos como jogador, um como técnico e outro como coordenador, trabalhando com a seleção em várias funções. O Zagallo é o maior campeão de Copas do Mundo, mas o Pelé é o maior campeão como jogador. E óbvio, né, passou no Cosmos, a história toda do Pelé a gente já sabe, e tem um vídeo aqui sobre a história dele que ele fez para o Players Tribune, que você pode assistir também, tá bom? Em 1962, Copa do Mundo no Chile, 58 foi na Suécia, 62 a Copa do Mundo aconteceu no Chile, e a revelação do campeonato, o Golden Boy daquela edição, foi um jogador da Hungria, um atacante, o Florian Albert, tinha 20 anos na época, ele morreu em 2011 com 70 anos, só para informação, o Pelé tem 81 anos, tá? O Pelé está com 81 anos atualmente. Ele jogou pela seleção da Hungria entre 1959 e 1974, que também foi o ano que ele se aposentou. Que ele também, o Florian Albert, foi bola de ouro em 1967, só para citar aqui, e ele defendeu a vida inteira apenas um clube, o Ferencváros, também da Hungria, entre 1958 e 1974. Então ele fez a carreira inteira dele no futebol húngaro. Hoje, um jogador de bola de ouro jogando na Hungria é completamente impensável, né? Em 1966 a Copa do Mundo foi na Inglaterra e o Golden Boy daquela edição foi o Franz Beckenbauer, o zagueiro, o líbero alemão, né? Ele tinha 20 anos na época e ele defendeu basicamente o Bayern de Munique quase toda a vida. Foi tricampeão da Champions League pelo Bayern de Munique, foi campeão da Copa do Mundo em 74 também pela Alemanha, sendo capitão inclusive. 66 foi a primeira Copa do Mundo dele e ele já foi eleito o Golden Boy. Depois o Beckenbauer também chegou a passar pelo Cosmos, jogou junto com Pelé e com Carlos Alberto Torres e depois voltou para a Alemanha, ainda jogou no Hamburgo, tá bom? Franz Beckenbauer, que é um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Possivelmente o maior zagueiro da história, divide esse posto aí com o Maldini, mas o Beckenbauer ainda é o mais falado, com o Baresi também. E o Beckenbauer também foi campeão da Copa do Mundo como treinador. Ele foi campeão em 1990 e foi vice-campeão em 86, treinando a Alemanha. Em 1970, a Copa do Mundo do México, o Golden Boy daquela edição foi o Teófilo Cubillas, jogador do Peru, que estava com 21 anos na época. Um meio-campista muito habilidoso, tá? Quem acha que o Cueva é bom é quem não viu nada do Cubillas, batedor de falta. Tem um gol muito bonito dele de falta numa Copa do Mundo, acho que 78, que ele faz um gol de trivela muito bonito. É aquela Copa que o Peru acabou entregando para a Argentina, mas em 70 ele fez uma boa Copa do Mundo pelo Peru. Ele jogou pela seleção peruana entre 1968 e 1982. E ele defendeu, basicamente, o time que ele mais defendeu na vida dele foi o Alianza Lima do Peru. Ele tem 3 passagens pelo Alianza Lima, uma delas de 66 a 72, outra de 77 a 78, e depois, 3 anos depois dele se aposentar, acho que em 84 ele chegou a defender o Alianza Lima também, porque o time estava quase falindo, ele voltou para jogar de graça e defendeu o time, tá? Também defendeu o Porto, também defendeu o Basel da Suíça e o Fort Lauderdale Strikers
mas foi um grande jogador. Hoje também, se fosse um jogador famoso nesse nível, ele não defenderia esses clubes que ele defendeu, talvez o Porto, e não ficaria tanto tempo na Alianza Lima. Em 1974, Copa do Mundo na Alemanha, o grande Golden Boy daquela edição foi um zagueiro da Polônia chamado Władysław Smuda, que era um zagueiro que estava com 20 anos na época. Ele jogou pela seleção da Polônia entre 1973 e 1986 e também basicamente jogou em clubes de menor expressão. O Motor Lublin da Polônia, jogou também no Guardia Varsóvia também da Polônia, do Śląsk Wrocław, que também ele defendeu, que era o clube que ele defendia inclusive durante a Copa do Mundo. Ele ficou bastante tempo nesse clube, ele ficou 6 anos, defendeu também o Wisden, defendeu o Verona, também defendeu o Cosmos, também um jogador que não fez muito sucesso no futebol internacional, embora seja Golden Boy. Em 1978, Copa do Mundo na Argentina, o Golden Boy daquela edição foi outro zagueiro, o Antonio Cabrini, zagueiro italiano, que depois foi campeão em 82 também pela Itália, jogou pela seleção italiana entre 1978 e 1987, e aí vai os nomes do time italiano que eu gosto muito de falar, que é o Cremonese. Puta nome gostoso de falar, meu. Cremonese, jogou 2 anos no Cremonese, passou uma temporada na Atalanta e foi pra Juventus, onde basicamente jogou a carreira inteira, jogou por 13 temporadas na Juventus, entre 76 e 89, e depois ele encerrou a carreira pelo Bolonha, onde jogou por 2 temporadas. Bom zagueiro, campeão do mundo pela Itália. Em 1982, Copa do Mundo na Espanha, o Golden Boy daquela edição foi um lateral direito francês, o Manuel Amoroso, que tinha 20 anos na época, o Golden Boy até 21 anos no máximo, tá? Jogou pela seleção francesa entre 82, que ele estreou pela seleção francesa no ano da Copa do Mundo, e 92. Ele defendeu o Mônaco, o Olympique de Marseille, ele defendeu o Mônaco por 10 anos, tá? Depois jogou no Olympique de Marseille por 4 temporadas, passou pelo Lyon 2 temporadas e encerrou a carreira no Olympique de Marseille em 96. O Amoroso, que era da geração do Platini, muito bom jogador. Em 1986, Copa do Mundo no México de novo. O Golden Boy daquela edição foi um belga, meio campista, que eu já falei algumas vezes aqui no Futirinhas, chamado Enzo Scifo. Muito bom jogador, habilidoso, um meia que chutava muito bem de fora da área, mas que era muito mais famoso na seleção belga do que nos clubes. Nos clubes ele oscilou bastante, ele teve bons momentos, mas teve momentos que ele ficava de fora também. Pela seleção belga ele jogou por 14 anos, entre 84 e 98, tá? Ele jogou no Anderlecht em 2 vezes, jogou no Anderlecht de 83 a 87 e de 97 a 2000, que foi por onde ele encerrou a carreira. Passou pela Inter de Milão, passou pelo Bordeaux também, uma temporada em cada, depois passou pelo Auxerre da França, onde ficou 2 temporadas, ficou 2 temporadas também no Torino e ficou 4 temporadas no Mônaco. Então assim, foi um cara que tinha muito talento, mas nunca se firmava precisamente nos clubes que ele passou, embora na seleção belga ele fosse a grande referência técnica por muito tempo. Ele e o Mark Wilmots, que foram os grandes jogadores da Bélgica. Em 1990, Copa do Mundo na Itália, o Golden Boy daquela edição foi um jogador da Iugoslávia, o Robert Prosinec, que para quem joga PlayStation 1, jogar PlayStation 1 era um jogador bem interessante, meio campista, armador também, muito bom jogador. E eu acho que a carreira do Prosinec é mais ou menos o que a gente acabou de falar do Scifo. O Prosinec ele jogou pela Iugoslávia de 89 a 91, quando o país se dissolveu em várias outras repúblicas, e depois ele defendeu a Croácia, quando a Croácia se estabeleceu como país e passou a competir internacionalmente. Ele jogou pela Croácia de 94 até 2002. O Prosinec fez uma excelente Copa do Mundo de 98 também. Ele jogou no Dinamo de Zagreb, no Estrela Vermelha, jogou no Real Madrid, onde ele passou 4 temporadas, mais 3 delas ele passou sendo emprestado, passou uma temporada no Barcelona também, passou uma temporada no Sevilha e passou 3 temporadas no Croácia Zagreb, onde ele estava até jogar a Copa de 98. Depois ele ainda passou pelo Portsmouth na Inglaterra, mas nunca se firmou de vez nos clubes que ele jogou. Então, mais ou menos como o Enzo Scifo, se esperava muito mais o Prosinec, principalmente porque o Real Madrid comprou ele logo após a Copa do Mundo de 90 e ele não conseguiu se firmar de vez. Em 1994, Copa do Mundo dos Estados Unidos, a grande revelação da Copa do Mundo, o Golden Boy daquela edição, foi o holandês, que jogava nas 2 alas, principalmente na ala direita, jogando de ponta, né, que é uma posição muito tradicional no futebol holandês, inclusive. A Holanda sempre, quando teve 4-4-2, a Holanda usou muito tempo o 4-3-3. O Overmars jogou na seleção holandesa de 93 até 2004, começou a carreira no modestíssimo Go Ahead Eagles,
onde ele jogou uma temporada e depois voltou a jogar no clube depois de 4 anos de se aposentar, acho que em 2007 ou 2008, ele voltou a jogar para jogar uma temporada no time e se aposentou novamente. Depois ele foi para o Willem II, que é um time também da Holanda, onde ficou uma temporada, e aí foi para aquele Ajax que ganhou a Champions League, e era um timaço, né? Tinha ele, o Kluivert e vários outros grandes jogadores. Ficou de 92 a 97 no Ajax, foi para o Arsenal fazer parte de uma geração muito boa também, com Bergkamp e Henry, ficou 3 temporadas no Arsenal, e depois foi para o Barcelona começar um projeto ali que tinha Ronaldinho depois, onde tinha vários jogadores holandeses, Frank de Boer, Ronald de Boer, o próprio Overmars, o Kluivert, foram todos para o Barcelona, o Zenden também. Ele ficou de 2000 a 2004, quando ele se aposentou a primeira vez, e depois ele voltou a jogar de novo pelo Go Ahead Eagles, quando eu falei. Muito bom jogador, mas também se esperava mais do Overmars na carreira dele. Em 1998, Copa do Mundo na França, a grande revelação foi o Michael Owen. Essa eu já lembro, 94 eu lembro bem, 98 eu lembro vividamente também. O Michael Owen tinha 18 anos, ele barbarizou naquela Copa do Mundo e fez uma grande Copa, mesmo com a eliminação precoce, entre aspas, da Inglaterra para a Argentina. O Owen fez um grande Mundial. Ele tinha 18 anos, era uma aposta. Inclusive foi o ano que ele estreou pela seleção inglesa, onde ele jogou dos 18 aos 28 anos. Ele até encerrou cedo a passagem dele na Inglaterra, na seleção inglesa. Ele jogou pelo Liverpool entre 1996 e 2004. Chegou a ganhar a Bola de Ouro, acho que em 2001. Depois ele vai para o Real Madrid como uma grande contratação, acaba não se firmando nos Galácticos, ficou só uma temporada e volta para jogar na Inglaterra, no Newcastle, para ser parceiro de ataque do Alan Shearer, onde ele ficou de 2005 até 2009, quando rumou de vez para o Manchester United, onde ficou de 2009 a 2012. Quando ele foi para o United, ele já não era jogador da seleção inglesa mais. A última convocação do Owen, ele ainda jogava pelo Newcastle. Depois ele encerrou a carreira jogando um ano, mais pouco, pelo Stoke City, 2012 e 2013. O Owen também era um jogador que se esperava muito e não foi a grande estrela que se esperava. O Owen do Liverpool era o Owen pós-Liverpool nunca mais foi aquele Owen incisivo, goleador e interessante que a gente tinha visto. 2002, Copa do Mundo na Coreia e no Japão. A grande revelação daquela Copa do Mundo foi o Landon Donovan, jogador dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fez uma boa Copa do Mundo em 2002. A Alemanha sofreu para eliminar os Estados Unidos, tomou muito contra-ataque. O Kahn trabalhou demais na vitória da Alemanha em cima dos Estados Unidos, e o Donovan foi a grande revelação. O Donovan, que jogava de ponta direita, ponta esquerda, meia, segundo atacante, e jogou pela seleção dos Estados Unidos por 14 anos, de 2000 até 2014, foi o ano que ele resolveu se aposentar a primeira vez. O Donovan passou pelo Bayer Leverkusen, que foi onde ele começou a carreira. Ele era jogador da base do Bayer Leverkusen, ficou de 99 até 2005, foi emprestado várias vezes também. Depois ele voltou para o futebol dos Estados Unidos, foi jogar no San Jose Earthquakes, o São José Terremotos, onde ele ficou 3 anos, de 2001 até 2004, e foi vendido para o Galaxy, onde ficou de 2005 até 2014, com vários empréstimos. Ele foi emprestado para o Bayern de Munique, foi emprestado para o Everton 2 vezes, mas basicamente jogou a vida inteira no Los Angeles Galaxy, e quando ele se aposentou, pegou todo mundo de surpresa, que ninguém esperava, que ele tinha só 32 anos. 2006, que foi de verdade o primeiro Golden Boy de Copa do Mundo, não só a revelação da Copa, o prêmio foi para o Podolski, o Lukas Podolski da Alemanha, que tinha 21 anos. O Podolski foi campeão do mundo depois pela Alemanha. Ele era atacante, né? Ele ainda é jogador, ainda é atacante, hoje ele joga mais no meio campo. Fez parte da seleção da Alemanha entre 2004 e 2017. O Podolski começou a carreira dele no Colônia, onde ele é um grande ídolo, né? A camisa 10, inclusive, é aposentada. Só ele pode usar essa camisa 10, e a camisa 10 só vai voltar a ser usada pelo Colônia quando o Podolski se aposentar. Ele ainda está em atividade. O Podolski jogou no Colônia em 2 oportunidades, entre 2003 e 2006, e entre 2009 e 2012, com um hiato ali no meio, onde ele jogou pelo Bayern de Munique, mas também não foi a estrela que todo mundo esperava que ele fosse. O Podolski começou muito bem. Quem lembra da Copa de 2006, como ele jogou ao lado do Klose naquela dupla de ataque da Alemanha, foi um absurdo, né? O Podolski era um grande jogador. O Podolski é nascido na Polônia. Depois ele passou pelo Arsenal, onde ficou 3 temporadas, passou rapidamente pela Inter de Milão em 2015, emprestado, e depois foi para o Galatasaray, onde ele ficou 2 anos. Aí passou no Vissel Kobe, no Antalyaspor da Turquia, e hoje em dia ele joga no time da Polônia, que é o país dele, o Górnik Zabrze, e ele está jogando lá hoje com 37 anos de idade. O Podolski,
que também era um jogador que se esperava muito e não foi o grande craque que todo mundo esperava que fosse. 2014, Copa do Mundo no Brasil, a grande revelação da Copa do Mundo foi o Pogba, que tinha 21 anos, né, jogador da França, volante, meia. Ele está defendendo a seleção francesa desde 2013 e a gente sabe, a carreira do Pogba está acontecendo basicamente. Pogba começou a carreira no Manchester United, onde ficou uma temporada e saiu de graça para a Juventus, onde ficou 4 anos jogando demais. Acho que a grande fase da vida em clubes do Pogba é justamente na Juventus. E aí ele volta para o Manchester United naquela compra em 2016, 105 milhões de euros, onde está até agora e possivelmente vai sair para ir para o Paris Saint-Germain, tá bom? E em 2018, última Copa do Mundo, a grande revelação da Copa do Mundo, o Golden Boy, foi o Mbappé, que acabou campeão, inclusive. Está desde 2017 defendendo a seleção francesa e obviamente a gente sabe, né? Começou a carreira no Mônaco, onde ficou 2 anos, e aí desde 2017 defendendo o PSG, onde dizem que ele pode até ficar, mas a grande chance é que ele vá defender o Real Madrid numa transferência gratuita, já que ele não renovou o contrato. Beleza? É isso. Espero que você tenha gostado. Lembra de outras revelações de Copa do Mundo aí, cara, que não ganhou o prêmio, mas eram grandes jogadores e eram jovens? Diz aí nos comentários, quero saber, tá certo? Faz o cucucu, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo, fiquem com Deus. Um beijo, um queijo, até logo e tchau.